Olá! Eu vim trazer para vocês hoje a correção do PET 6, semana 2, para o 9º ano. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. As relações métricas são uma consequência dos casos de semelhança de triângulos. Considerando o triângulo ABC, que é o triângulo maior, a gente tem que H é a altura do triângulo, lembrando que a altura sempre forma 90 graus com a base, em que A é a hipotenusa, certo? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. B é o cateto maior e C é o cateto menor. Lembrando aqui que a hipotenusa, por ser do lado A, ele é a soma do ladinho M com o ladinho N, que foram lados aí obtidos através da altura. Bom, na figura anterior a gente observou três triângulos semelhantes entre si. A gente tinha o triângulo maior, que era o triângulo ABC, o triângulo pequenininho da esquerda, que é esse triângulo aqui, e o triângulo maior da direita, que é esse triângulo aqui. E a partir daí a gente tem algumas relações, como por exemplo, a gente tem que o lado C elevado ao quadrado vai ser igual ao lado A vezes o lado M. A gente tem que o lado B ao quadrado vai ser a hipotenusa A vezes o lado N, certo? E a gente também sabe que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Além disso, a gente ainda tem o teorema de Pitágoras, em que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da nossa hipotenusa. Bom, o PET ainda trouxe um quadro aí que pode auxiliar a gente com a resolução de algumas questões. Então, a gente tem a primeira questão que fala assim: em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é igual a 20, e os catetos medem 12 e 16. Certo. As medidas de MN são... Então, como que a gente faz para descobrir aqui o que é M e o que é N? Então, basta a gente olhar aqui, ó. A gente tem essas duas formas para descobrir M e N. Então, basta a gente utilizar aqui, ó, que o lado C ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, vai ser a hipotenusa, ou seja, 20, vezes M. Então, 12 ao quadrado é 144, 144 é igual a 20m. Passo 20 dividindo, 144 dividido por 20 dá 7,2. Então, 7,2 é igual a M. Para a gente descobrir o N, a gente usa o mesmo raciocínio, só que com essa equaçãozinha aqui de baixo. Então, B ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa 20 vezes o lado N. 16 ao quadrado é 256, que é igual a 20N. Passo o 20 para lá dividindo, então a gente descobre que o valor de N é igual a 12,8, certo? 12,8. Isso aí a gente fez utilizando as fórmulas, tá? Para descobrir o N também, era só você pegar a hipotenusa, 20, menos o valor de M. Também poderia ser feito dessa forma. Agora, para a gente encontrar a medida da altura, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Que a hipotenusa, 20, vezes a altura, é igual aos outros catetos multiplicados. Então, 12 vezes 16. Então, 20 vezes a altura vai ser 192. Então, 192 dividido por 20 dá 9,6. Então, essa aqui que é a medida da nossa altura. Confira se a medida da hipotenusa é igual a M mais N, certo? 7,2 mais 12,8 realmente dá 20. Verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Depois, calcule as medidas do perímetro e da área. Então, vamos lá. Verificar o teorema de Pitágoras é muito fácil. É só a gente ver se 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado.
20 ao quadrado é 400. 12 ao quadrado é 144. E 16 ao quadrado é 256. 144 mais 256 realmente dá 400. Então, o teorema de Pitágoras se confere. Para a gente encontrar o perímetro, basta somar todos os lados. Então, a gente vai fazer 20 mais 12 mais 16. Isso aqui vai dar para a gente 48 centímetros. Então, esse que é o perímetro. Na segunda questão, em um triângulo retângulo que possui a medida do lado maior igual a 13 e um dos catetos medindo 5, determine as medidas de M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, em um triângulo retângulo, a gente sempre sabe que o lado maior é a hipotenusa. Então, a gente sabe que a hipotenusa vale 13, certo? Um dos catetos, vou chamar de cateto 1, vale 5. E aí, a gente tem que achar as medidas de M e N. Mas para achar as medidas de M e N, nós temos que saber os dois catetos. Então, primeiro aqui, a gente aplica o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do outro cateto. E depois, a gente aplica as fórmulas, certo? Então, vamos ver aqui primeiro o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa vale 13. Então, 13 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25 e C2 ao quadrado. Passo o 25 para lá negativo. Então, 169 menos 25 é igual a C2 ao quadrado. 169 menos 25 é 144, que é igual ao cateto ao quadrado. Joga a raiz dos dois lados. Raiz de 144 é 12. Então, o cateto 2 vale 12. Agora, para a gente encontrar M e N, basta a gente aplicar as fórmulas. Eu sei que C ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, é igual a vezes M, certo? E eu também sei que B ao quadrado é igual a vezes N. Então, eu posso usar isso aqui para encontrar M e N. Um dos catetos ao quadrado, então 5 ao quadrado, vai ser a hipotenusa, 13, vezes M. O outro cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, vai ser a hipotenusa vezes N. Então, 5 ao quadrado é 25, que é igual a 13M. Passo 13 para lá dividindo. Então, 25 sobre 13 é igual a M. 12 ao quadrado é 144, que é igual a 13M. Passo 13 para lá dividindo. Então, 144 sobre 13 é igual a M. Então, a gente encontrou aqui os valores de M e N. Nessa terceira questão, nós temos que a hipotenusa mede 10 e um dos catetos mede 8. Calcule as medidas da altura do triângulo, do perímetro e da área. Então, vamos lá. Bom, independente, para calcular a altura, nós temos que saber a medida do outro cateto. Nós sabemos que a hipotenusa mede 10, um do cateto mede 8. O outro cateto a gente vai achar através do teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, e o C2 é o que a gente está querendo. Passa 64 para lá negativo, então 100 menos 64 é igual a C2 ao quadrado. Então, 36 é igual a C2 ao quadrado. Joga a raiz dos dois lados. Então, 6 é igual ao segundo cateto. Então, o segundo cateto aqui vale 6. Agora, a gente pode encontrar a altura fazendo que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação entre os dois catetos, C1 vezes C2. Então, 10 vezes a altura é igual ao cateto 1 vezes o cateto 2. Então, 10H é igual a 48. Passo 10 para lá dividindo. H vai ser 48 dividido por 10. Então, a nossa altura vai valer 4,8. Então, a altura, 4,8.
Bom, para encontrar o perímetro é só fazer a soma de todos os lados. Então a gente pega 10 mais 8 mais 6. 8 mais 6 aqui é 14, leva 1. Então, 24, né? Então, o perímetro médio 24. E a área vai ser base vezes a altura sobre 2. Então, a base é a nossa hipotenusa. A altura a gente achou que é 4,8 dividido por 2. Então, aqui dá 48 sobre 2, que é igual a 24. Então, a área mede 24 centímetros quadrados. Na penúltima questão do nosso PET, a gente tem que uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Certo. Calcule a medida da diagonal de um retângulo que possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros ao quadrado de área. Então vamos lá. A gente tem aqui um retângulo, né? E falou que ele dividido aqui ao meio, ó, forma dois triângulos iguais. Falou que o comprimento dele mede 48. Lembrando que aqui formam dois triângulos retângulos, né? E falou que a área mede 4.320. Só que aqui, para a gente descobrir o valor da diagonal, que também pode ser a nossa hipotenusa, né? Já que ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem que saber a altura. Então, para a gente saber essa altura, que eu vou chamar de A gente tem que fazer base vezes a altura, que é igual ao valor da área. Então, 48 vezes A é o valor da área, 4.320. Então, A vai ser 4.320 dividido por 48. Então, o valor de A aqui vai ser 90. Aqui vai valer 90. Agora, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras para a gente descobrir o valor da diagonal, que é a nossa hipotenusa. Vou chamar de D, que é diagonal. Diagonal ao quadrado vai ser 90 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 90 ao quadrado, que é 8.100, mais 48 ao quadrado, que é 2.304. Nossa diagonal ao quadrado vai ser 10.404. E passando a raiz dos dois lados, a gente tem que a nossa diagonal vale 102. Então, nós temos aí o valor da nossa diagonal, que é igual ao valor da nossa hipotenusa. E, por fim, nós temos aqui a última questão, que fala que a figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros da sua base. Qual o comprimento da escada? Então, aqui é uma aplicação prática do teorema de Pitágoras, em que aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? De base 5 e altura 12. Então, quer saber o comprimento aqui da nossa hipotenusa, que é o comprimento da escada. Então, eu vou chamar aqui de H. A hipotenusa ao quadrado vai ser o comprimento 5 ao quadrado, mais esse aqui, que tem a mesma medida que esse aqui, que vale 12. Então, 12 ao quadrado. H ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. Então, H ao quadrado vai ser 169, que se eu jogar a raiz aqui dos dois lados, eu encontro que H é igual a 13. Então, o comprimento da escada é igual a 13. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.